Bom, galera, dando continuidade aos estudos de História do Direito, vamos prosseguir agora com a revisão da professora Simone. Essa é a revisão do material dado em sala de aula. É diferente daquele material disponível lá no CIA ou no SAVA, no site da Estácio. Para lembrar direito no Brasil colônia, as ordenações filipinas ou Código Filipino, que vigorou das leis editadas de 1603 até 1916, sendo esta data a prescrição da matéria civil, pois a primeira Constituição do Brasil, de 1824, já revogou quase toda ordenação filipina. Promulgadas em 1603, durante o reinado de Filipe II, que foi de 1598 a 1621, compuseram-se da união das ordens manuelinas com outras leis extravagantes em vigência. No período conhecido como União Ibérica, no qual Portugal foi submetido ao domínio da Espanha, que foi de 1580 a 1640, foram concebidas as últimas leis que o reino lusitano teve até rever o fim da monarquia no século XIX. As ordenações foram necessárias devido à atualização com o direito vigente, pois algumas normas já estavam em desuso e outras precisavam ser revistas. Em seu livro 5, contém o conjunto dos dispositivos legais que definiam os crimes e a punição dos criminosos. Isso possibilitou a compreensão do direito como fruto da relação social que elege, na forma dos dispositivos legais, o que deve ser virtude social e o que deve ser colocado na condição de ilícito, e não como um mero instrumento abstrato a regular a vida individual das pessoas. As ordenações filipinas foram o Código Legislativo Português que vigorou no Brasil por mais tempo. Na verdade, as ordenações filipinas eram as ordenações manuelinas com alterações e atualizações, mais as leis extravagantes publicadas de 1521 até 1603. É um código extremamente complexo porque a sociedade portuguesa assim exigia. As ordenações filipinas, bem como os outros códigos anteriores, compõem-se de 5 livros. O primeiro trata do direito administrativo e da organização judiciária, versando sobre as atribuições, direitos e deveres dos magistrados, oficiais de justiça e funcionários em geral. O segundo trata do direito do clero, do rei, da nobreza e dos estrangeiros, definindo os privilégios, direitos e deveres de cada um e regulamentando as relações entre o Estado e a Igreja. O terceiro trata do processo civil, ou seja, dos procedimentos judiciais relativos a situações de natureza privada, relações privadas, como casamento, patrimônio, sucessão, doações, contratos e etc. O quarto trata do direito. O quarto trata do direito civil e do direito comercial, apresentando as leis que compõem esses direitos. O último livro, o 5, é dedicado ao direito penal. O período historicamente denominado colônia, em que o Brasil esteve sob domínio de Portugal, compreende dos anos de 1500 até 1822.
Para destrincharmos e compreendermos a estrutura judicial no Brasil colônia, é preciso, de antemão, conhecermos um pouco do que foi a estrutura jurídica portuguesa à época. Cabia ao rei a administração da justiça e, em muitos documentos e leis, a justiça é considerada a primeira responsabilidade do rei. O ordenamento e toda a estrutura jurídica portuguesa estavam reunidos nas ordenações. As ordenações abrangiam juridicamente não só a sede do império, mas também suas colônias. Porém, nem todas as leis eram de fácil aplicação no Brasil, assim como em outras colônias, onde muitas leis precisaram ser adaptadas. Porém, nem todas as leis eram de fácil aplicação devido às peculiaridades culturais ou à falta de condição, ou seja, a falta de aplicação. O direito escrito português, ou seja, do Estado português, surgiu com as primeiras leis gerais publicadas no ano de 1210, que tiveram como objetivo principal a centralização do poder nas mãos do rei. Porém, gerais, elas valiam para todo o território do Reino de Portugal. Com o tempo, foram surgindo novas leis visando ao controle de uma realidade social cada vez mais complexa. Também não podemos deixar de frisar o papel que o sistema jurídico teve nos primeiros séculos, onde serviu tão somente como instrumento de manutenção do poder imperial português, onde não havia uma justiça plena e igualitária, como a que conhecemos nos dias modernos, ou pelo menos como pretendemos que ela seja. Não atentemos somente às críticas negativas, pois também é louvável a evolução que o sistema jurídico brasileiro experimentou neste período como uma estrutura complexa, um sinal positivo, por que não? Pois é na complexidade que várias formas de pensar se encontram e interagem, formando, ou ao menos tentando formar, e experimentando um direito moderno e evolutivo por natureza. Vamos lembrar a independência e o processo constituinte. A separação política era uma possibilidade levada em consideração pela dinastia Bragança, como forma de não perder o controle sobre o Brasil, com a concretização do processo de independência em plena era da emergência do paradigma constitucionalista. Então, assim, fez-se necessária a elaboração de uma Constituição que expressasse as condições de modernidade almejada pelas elites brasileiras. Vamos destacar 2 pontos importantes: a relação entre a dissolução da Assembleia Nacional Constituinte e as pretensões absolutistas de Dom Pedro I. A segunda é o pouco apreço por parte das elites brasileiras por um verdadeiro projeto liberal, em clara contradição ao discurso oficial, já que a Assembleia Nacional Constituinte previra no anteprojeto, conhecido como Constituição da Mandioca, não só o voto censitário por renda, mas também a manutenção da escravidão. Estamos falando isso daquele processo de Constituição antigo, tá? Não é o atual. Isso é a independência e o processo constituinte. Durante o primeiro reinado, retornando ao raciocínio, durante o primeiro reinado, a construção de uma nação independente se dava sem grandes mudanças nas relações de poder, nos privilégios econômicos
e na hierarquia social. Confirmava a prevalência da classe proprietária de terra e escravos sobre os demais. Ou seja, novas instituições e um novo arcabouço jurídico, servindo de moderna aparência para antigas tradições. Vamos revisar e falar agora sobre o período regencial, ou o Brasil Império. Além de enfrentar o movimento das ruas e das tropas, os interesses divergentes de restauradores e exaltados, os atentados, as fugas de escravos e insurreições negras, o governo regencial tinha também que enfrentar a pressão inglesa para a extinção do tráfico negreiro internacional. Diversos acordos já tinham sido assinados entre o Brasil e a Inglaterra, limitando o alcance e abrangência do tráfico negreiro, desde a vinda de Dom João para o Brasil. Vamos repetir. Diversos acordos já tinham sido assinados entre o Brasil e a Inglaterra, limitando o alcance e a abrangência do tráfico negreiro desde a vinda de Dom João para o Brasil. Todos esses acordos ainda não eram suficientes para a Inglaterra, que visava mesmo o fim da escravidão. De qualquer modo, essa pressão inquietava o governo regencial e sua força de apoio, os moderados. Lembram daqueles 4 partidos que tinham lá, as 4 leis, né, de legislativo tal, e o moderador, poder moderador? É disso que está se falando. De qualquer modo, essa pressão da Inglaterra sobre o Brasil inquietava o governo regencial e sua força de apoio, uma vez que a economia brasileira dependia profundamente da mão de obra escrava. Pretendendo retardar o mais possível a eliminação dessa força trabalhadora e aliviar a pressão inglesa, o governo promulgou em 1831, em novembro desse ano, uma lei proibindo o tráfico negreiro para o Brasil, declarando livres os escravos que aqui chegassem e punindo severamente os importadores. Comentava-se na Câmara dos Deputados, nas casas e nas ruas, que o ministro Feijó fizera uma lei para inglês ver. Lembram disso? A lei para inglês ver, porque não era praticado, só tinha dado a lei, né? Mas na verdade não era praticado. A nova ordem jurídica como consequência da crise pela abdicação de Dom Pedro I. O primeiro reinado foi paulatinamente se enfraquecendo até o momento da abdicação de Dom Pedro I, devido a 3 motivos principais. Vamos a eles. Autoritarismo de que era acusado o monarca. O suposto privilégio que o mesmo estaria concedendo aos interesses portugueses em detrimento dos interesses brasileiros. A crise econômica por que passava o país em razão dos gastos com guerras, especialmente a Guerra da Cisplatina e a repressão à Confederação do Equador. Retornando ao raciocínio, vamos falar novamente. O primeiro reinado foi paulatinamente se enfraquecendo até o momento da abdicação de Dom Pedro I devido a 3 motivos principais. O autorismo do monarca, o suposto privilégio que o mesmo estaria concedendo aos interesses portugueses em detrimento dos interesses brasileiros, e a crise econômica por que passava o país, em razão dos gastos com guerras da Cisplatina e a repressão à Confederação do Equador. Uma importante consequência imediata da abdicação de Dom Pedro I foi a necessidade de criar condições jurídico-políticas para o exercício do poder sem a legitimidade de um membro da família real. A criação da Guarda Nacional, realizada por Feijó, fortalecia
as elites políticas sociais, pois eram elas que formavam ou dirigiam o corpo de guardas e, ao mesmo tempo, demonstrava a falta de confiança do governo na fidelidade do exército. A Guarda Nacional, instituição que daria origem a um fenômeno posteriormente denominado como coronelismo e que, a partir de então, teria profunda importância no processo sociopolítico brasileiro. A posição das tropas participando das lutas políticas e posicionando pela volta de Dom Pedro I, no caso da oficialidade, e reivindicando por melhores soldos e mostrando-se contra as discriminações racial e social, no caso das patentes mais baixas, tornavam o exército suspeito para garantir a ordem no país. A regência tomou uma série de medidas para diminuir o quantitativo do exército. As demissões e licenças de militares são facilitadas, enquanto cessa por tempo indeterminado o recrutamento militar. Em relatório de seu ministério datado de 1832, o regente Feijó faz um balanço da situação militar do Rio de Janeiro e diz assim: a tropa de primeira linha da capital desapareceu. As guarnições de terra, as rondas policiais, o auxílio à justiça são prestados pelos guardas nacionais. Criação do Código de Processo Criminal. O primeiro Código Processual Criminal brasileiro de 1832. O mesmo, adaptando-se a uma nova visão, seguindo a linha do Código Penal, considerado liberal para a época, ofereceu muitas garantias de defesa aos acusados e, principalmente, valorizou o papel do magistrado, conferindo-lhes importantes funções. Ele restabeleceu também a autonomia municipal de acordo com as propostas dos exaltados e os interesses de vários proprietários de escravos e de terras, que exaltavam a liberdade, mas acreditavam que, em seus domínios, a lei deveria ser a sua vontade, reforçando assim o poder daquele que governava a casa. As funções do juiz de paz, cargo criado em 1827, foram bastante ampliadas pelo Código, o Código Criminal. Os juízes eleitos pelos cidadãos ativos da localidade passaram a exercer também o papel de polícia local, com o poder de prender, formalizar a culpa e julgar. Em casos de urgência, eles podiam até convocar a Guarda Nacional e a polícia. Acima do juiz de paz, instituiu-se a figura do juiz municipal, escolhido pelo presidente da província. Foi abolida a pena de morte, embora fosse mantida a pena do açoite. O Código regulava também o processo eleitoral e o recrutamento da Guarda Nacional. O fortalecimento do poder dos juízes de paz, entretanto, desagradou a vários setores da sociedade. Criticavam a atribuição de tanto poder a homens nem sempre instruídos e que quase sempre sujeitos aos interesses dos grandes proprietários de escravos e terras que o elegiam. Isso é importante. O Código criticava a atribuição tanto do poder a homens nem sempre instruídos e quase sempre sujeitos aos interesses dos grandes proprietários de escravos e terras que os elegiam. Ato adicional de 1834 e a alteração do texto constitucional. Isso é importante. Vamos falar do ato adicional de 1834 e a alteração no texto constitucional. A única reforma formal da Constituição de 1824 foi aquela promovida pelo ato adicional de 1834,
que institucionalizou de forma mais aprofundada o processo de descentralização do poder em razão da ausência da figura do imperador. Houve quem considerasse que o Estado unitário do Império somente não teria se transformado em uma forma de Estado plenamente federal pelo fato dos presidentes de províncias terem continuado a ser indicados pelo poder central. Houve quem considerasse que o Estado unitário do Império somente não teria sido ou se transformado em uma forma de Estado plenamente federal pelo fato dos presidentes de províncias terem continuado a ser indicados pelo poder central. Bom, de qualquer forma, este é um dos marcos jurídicos fundamentais do período. Porém, mesmo com a descentralização, é necessário informar ter havido, num período, um surto de revoltas, como consequências do baixo reconhecimento de autoridade dos governos regenciais. Foram as revoltas regenciais. Bom, fica aqui encerrada a revisão da professora Simone, que foi dado em sala de aula, ok? Vamos prosseguir com nossos estudos. Muito obrigado. Bom, galera, dando continuidade aos estudos de